Olá, eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vinda a mais uma aula da jornada 120 dias de quilting fácil. Eu sou especialista em tornar o quilting fácil. Como assim, Bia? Quilting é super difícil. Não. Quilting é difícil para quem não conhece o quilting fácil, para quem não conhece a minha técnica, a técnica de straight quilting. Eu mostro que qualquer pessoa é capaz de fazer lindos quiltings com qualquer máquina de costura, sem precisar de réguas, pezinhos de quilting livre ou qualquer outro tipo de acessório. Sim, você vai aprender a fazer quilting de forma fácil, usando o pé de máquina de costura reta, aquele que você já está habituado a usar. Então, se você gostou da ideia, já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar e a quiltar, vem comigo que eu te ensino, porque aqui eu ensino tudo sobre patchwork, quilting e costura criativa de forma simples e fácil, como tudo que eu gosto de ensinar aqui no canal. Sou Jocélia Almeida, aqui de Curitiba. Trabalho com artesanato já há algum tempo, depois que me aposentei. E sempre gostei de trabalhar com tecido, crochê, tricô, bordado, essas coisas assim. Aí quando comecei tecido, além um pouco de costura normal, resolvi fazer o tão famoso patchwork. O que a gente vai fazer? Colcha para os filhos. Mas apareceu aquela coisinha bacana, como quiltar esta colcha numa máquina de casa. Você vai fazer 2 quadradinhos e já desistiu porque ficou tudo feio. Ou seja, frustrante, você fez um trabalho tão bonito, você costurou, você recortou todo o tecido, você fez a combinação de cores, você se empenhou em fazer uma peça lindíssima, na hora que você vai dar um acabamento, que vai deixar mais bonito, que vai enriquecer todo aquele trabalho que você teve do tecido, o negócio não funciona. Até que conheci a técnica da Bia, o famoso straight quilting. Quando você domina o straight quilting, você pode colocar em qualquer peça, você consegue valorizar o recorte que você fez, em termos de desenho, do que você usou do tecido, então você valoriza a sua peça com um quilting bem bonito e muito simples de fazer. Ele é extremamente fácil depois que você conhece a lógica da técnica, super fácil. Gostei bastante do curso, porque se você seguir todas as etapas, você vai vencendo as dificuldades. Você consegue deixar tudo bonito e uniforme, que é o mais interessante. Bia, querida, você é genial. A gente adorou a ideia, todas as suas criações. E eu sei que você está aí se perguntando, Bia, mas essas tuas alunas fazem peças maravilhosas, porque elas já faziam quilting há anos, né? Não, muitas delas mal sabiam costurar, eram bem iniciantes na costura. Muitas delas estavam começando a costurar, muitas delas estavam começando a arte de escolher tecidos, de unir, fazer combinações de cores. Mesmo assim, elas acreditaram em mim e entraram no meu curso. E hoje elas são verdadeiras designers de quilting. Elas já evoluíram tanto que hoje elas conseguem criar os seus próprios desenhos de quilting, mesmo aquelas que não sabiam desenhar nada. Aquele joguinho americano ali eu fiz em tamanho menor, eu vou passar para vocês uma medida de tamanho padrão de jogo americano. Esse eu fiz para uma bandejinha que eu tenho lá em casa, por isso ele é menorzinho. Mas eu gosto de passar normalmente o jogo americano, aquele que eu ensinei num ao vivo de tiras, era 40 por 30, eu acho que é um tamanho legal de jogo americano. A ideia é vocês aproveitarem pedacinhos de tecido para fazer. Atrás é um tecido inteiro, mas se vocês quiserem fazer também um pedacinho de tecido e emendar. Então é o seguinte, meninas, 6 tecidinhos de 20 por 30, tá? Um de cada cor. No meu caso, eu quis repetir 2 vezes a cor do tecido principal, então deixa eu pôr óculos, gente. Vamos pôr óculos, que fica muito mais fácil de óculos. Em breve eu estarei de lente, se eu tiver coragem de colocar. Então, olha, tem 30 centímetros por 20 centímetros e eu cortei uma vez no tecidinho preto, uma vez no cor-de-rosa, uma vez no vermelho, que são os que aparecem lá, ó. Preto, cor-de-rosa, vermelho, rosa claro, o verde e o preto de novo. Mas vocês podem fazer 6 aleatórios, não precisa. Repetir o preto que nem eu repeti aqui. E o que eu falei pra vocês? Vocês podem usar pedacinhos de tecido, nós vamos cortar, que nem aqui eu cortei, ó. Eu vou empilhar eles certinhos um em cima do outro e vou cortar, pode ser reto,
pode ser fazendo ondulado, tanto faz. Simplesmente você vai empilhar certinho, alfineta e vai cortar. O que vai acontecer aqui? A hora que vocês cortarem esse, se vocês quiserem fazer um jogo para 4 pessoas, vocês escolhem 4 cores. Se vocês quiserem fazer para 6 pessoas, 6 cores. Se vocês quiserem fazer para 8 pessoas, 8 cores. E daí vocês vão aumentando o número de cortes de vocês. Então, eu tô com 6 tecidos e eu fiz 6 divisões. Então, eu vou repetir o tecido porque aqui eu fiz 2 tecidos iguais na pilha. Tá dando pra entender? Eu tô meio confusa. Digamos que vocês não tenham, vocês querem aproveitar restinhos de tecido. Vocês podem pegar um tecidinho de mais ou menos 12 por 12 centímetros e cortar daí o desenho que vocês quiserem. Repetindo sempre o mesmo desenho. Vocês têm que lembrar que ele, vocês já vão entender aqui, ó. Como eu vou cortar em 6 vezes, eu vou alfinetar por alfinete, 6 alfinetinhos aqui para os meus tecidinhos não saírem do lugar. Cadê meu sabonete? Já dei a dica do sabonete para vocês. Quando a gente vai trabalhar com tecido escuro, nada melhor do que um restinho de sabonete. Esse daqui são aqueles sabonetinhos de hotel. Adoro pegar o sabonetinho de hotel, usar só um pouquinho para ele ficar mais fininho. E daí eu deixo ele secar bem para daí virar o meu giz de riscar. Eu vou pôr aqui na minha base de corte só para eu saber mais ou menos. Então, eu tenho 30, eu vou dividir de 10 em 10. Eu vou mostrar como eu faço, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Então, aqui eu aproveito a própria linha da base de corte, porque isso daqui não precisa ser uma divisão precisa. E aqui eu tenho 20, eu vou fazer os mesmos 10 e vou marcar ali. Se vocês quiserem cortar em linha reta, só cortar. Se vocês quiserem brincar de fazer a onda lá que eu fiz uma onda para um lado, uma onda para o outro, uma onda para um lado, uma onda para o outro, e aqui é a mesma coisa, uma para baixo, uma para cima e uma para baixo. Aí eu venho e recorto eles, como eles estão alfinetadinhos, a hora que eu recortar, eu vou recortar e ele vai ficar todos eles no mesmo molde. Esse tem o mesmo molde, esse tem o mesmo molde, e eles se encaixam entre si, ok? Então, essa parte vocês reservam. Essa parte é essa daqui, que a gente já fez. Eu não vou recortar de novo, porque eu já tenho recortado isso daqui, eu vou aproveitar para outra coisinha. Nós precisamos, deixa eu antes mostrar aqui, ó, profundo. E isso daqui vocês podem fazer essa mesma técnica para um trilho de mesa, para uma sobretoalha, só vocês irem aumentando as medidas e aumentando a quantidade de trabalhos, tá? Do tamanho do trabalho de vocês. Eu vou fazer um joguinho americano de 30 por 40. Então, eu vou cortar uma vez 30 por 40 no tecido, que vai ser o meu forro, que aqui eu optei por ser o mesmo tecido, mas vocês podem pôr um outro tecido ainda, contanto que os tecidos todos combinem entre si, né? E 30 por 40 na manta. A manta da preferência de vocês, tá? Pode ser a manta que vocês gostam de usar. Vão reservar isso daqui por enquanto. O pulo do gato disso daqui, que esse joguinho americano, eu aprendi quando eu morava nos Estados Unidos. Uma das participantes do Modern Quilt, eu já falei que eu sou membro honorário do Modern Quilt de Boulder, que eu fiz parte. Fiz parte do... Eles me deram a carteirinha do Modern Quilt geral e do de Boulder. Tenho até o linkzinho ali, ó. E tá aqui, ó, Bia Abdala, escrito. Que é um grupo, né? É um grupo que a gente faz parte. Eu não moro mais lá. Na verdade, a gente se reúne para fazer desafios e para fazer caridades e para costurar junto. E de tempos em tempos vem alguém para dar palestra, alguma palestra legal, algum curso legal. E daí a gente, por ser membro, a gente paga mais barato, tem desconto. Aqui no Brasil, infelizmente, só existe em São Paulo esse curso, o Modern Quilt só existe em São Paulo, porque ele existe em várias partes do mundo. E para você participar dele é um negócio meio que assim difícil. Aqui no Brasil eu sei que é quase impossível ser convidada para participar do Modern Quilt. E lá eu aprendi uma cada vez uma ia dar algum curso da gente, né? A gente sempre se prontificava a ensinar alguma coisa, e uma das participantes, ensinou esse trilho. Eu já vi esse trilho no YouTube, só que esse pulo do gato que eu aprendi com elas, ninguém ensina aqui. Eu já vi esse trilho dado, esse jogo americano dado, inclusive, por um
um canal de televisão aqui que chamaram artesã para dar, e o pulo do gato não é ensinado. Então eu vou ensinar para vocês agora. Aqui a gente tinha o nosso tamanho final, aqui era 40 por 30, certo? Aqui vão ser as molduras, que são essas daqui que a gente vai fazer. Se vocês olharem de pertinho, elas têm o canto mitrado aqui, ó. Em todas elas tem a costura no ângulo. Acreditem em mim que aqui tem uma costura, formando o cantinho mitrado. Só que não é um canto mitrado, a gente faz de uma maneira diferente isso daqui. E eu preciso, se eu tenho 40 por 30, teoricamente, eu precisaria ter duas faixas de 30 e duas de 40, teoricamente. É óbvio que não é isso, é isso que ensinam por aí afora e é isso que está errado. Por quê? Eu vou ter que ter a margem de costura, então eu tenho que ter... Aqui eu passei para vocês a seguinte medida. Eu tenho 30, eu pus 1,5 cm para cada lado. 16 por 33 e duas vezes 16 por 43. E não 16 por 30 e 16 por 40. O pulo do gato de vocês é o seguinte. Meçam o tamanho da costura que o pezinho de vocês faz. Aqui nós temos 30 centímetros, vocês vão ter que acrescentar 2 tamanhos do pezinho de vocês. 2 pezinhos de máquina. Então, independente do pezinho que você for usar, se você for usar o de 1/4 de polegada, você vai ter que acrescentar 1/4 de polegada aqui e 1/4 de polegada aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, era de 16 centímetros, e outra coisa, os 16 centímetros também vai variar do tamanho de moldura que vocês quiserem aqui. Se vocês estiverem fazendo uma sobretoalha e quiserem uma moldura mais larga, o tamanho vai ser sempre eu quero uma moldura de 5 centímetros aqui. Então eu preciso, como eu vou ter mais quase 1 centímetro comendo de costura, eu preciso que essa moldura seja 6. 6,5, na verdade, para eu usar com aquele meu pezinho ali. 6,5, como ele está dobrado no meio, eu tenho que ter uma faixa de 13 centímetros. Então vai depender do tamanho que vocês quiserem. O tamanho que vocês quiserem, vocês vão pegar a largura que vocês vão querer, aqui da borda, ó, a largura da borda que vocês vão querer. Vão acrescentar a margem de costura de vocês e daí vão multiplicar por 2, porque ele vai ter que estar dobrado, tá? Então, tecidinho dobrado, todos eles estão dobrados, os 2 grandes e os 2 pequenos. Vocês vão colocar um sobre o outro, com o dobrado sempre para cima. Então, aqui tá a aberturinha do tecido. Coloca ele bem certinho um pelo outro. Daí vocês têm que cortar um ângulo de 45 graus e... para vocês não surtarem como é que vocês vão cortar um ângulo de 45 graus aqui, nada mais é que vocês vão pegar esta basezinha e vão trazer pra cá, gente. Fez isso, você pode ir na tua base de corte, você pode vir com a tua régua, mas tem gente que não tem base de corte, tem gente que não tem régua, então o que você faz? Pega, vamos de novo aqui, ó, tô com um só, tá? Tô com o tecido dobrado, tá? Eu vou pegar esta minha parte dobrada e vou pegar esta parte aqui e fazer ela alinhar aqui, ó. Se ela alinhar certinho ali, daí você vinca bem e daí você pode vir, você vem com o teu sabonete e riscar aqui, ó. Se você tiver a régua que risque ou a base de corte, daí você pode vir aqui, ó. Você vem, alinha teu tecido numa das linhas da base de corte, alinha a pontinha do teu tecido com o ângulo de 45 graus, ó. Na base de corte, normalmente tem o ângulo marcado. Caso vocês tenham a base de corte que tem o ângulo marcado, vocês vão alinhar o tecido de vocês bem certinho numa das linhas da base de corte e fazer a pontinha daqui, a pontinha que tá aberta, não a pontinha dobrada, encaixar bem na linha da 45, e daí é só você vir com uma régua e riscar. Se você não tiver marcação na tua base de corte, mas tiver a régua que tem marcação de ângulo, então como que você usa essa régua? Vamos só imaginar aqui que aqui tá aquele tecido, aqui tá ele, eu pego o meu 45, o meu 45 tem essa linha do 45 e eu vou alinhar na base aqui do meu tecido. Ó, tem que ser alinhado certinho, eu não posso alinhar torto, ó. Põe certinho ali e vou fazer a pontinha da minha régua, coincidir aqui com a pontinha do meu tecido, ó. Desta maneira, alinho, ó, não posso aqui estar fora do tecido, ó.
Alinho minha régua na basezinha e aqui bem na pontinha. E daí eu venho e corto ou venho e risco, tanto faz, vou ter o ângulo de 45. Ou, que nem eu mostrei antes, simplesmente dobro e vou ter o ângulo de 45. Então, vamos cortar. E eu vou fazer isso nos dois lados, só lembrando que esse lado eu vou fazer assim, esse lado eu vou fazer assim. Aberto, vocês vão ter isso daqui, ó. Essas duas partes que eu acabei de cortar são essa e essa. Agora eu vou cortar as duas maiores. Tô com as duas faixas compridas, empilhadas uma para outra, os dois lados dobrados para cima. Eu vou pegar este lado e vou trazer para cá, para vincar e achar meu ângulo de 45 graus, tá? E depois eu vou cortar. Gente, vocês não podem fazer assim, ó. Vocês não podem trazer o ângulo para cá. Então, aqui é muito importante. Esse daqui é o pulinho do gato. É onde vocês têm que cortar, é dobrar o lado que tá dobrado e fazer esta lateral coincidir com a base inferior. A mesma coisa para cá. Eu vou pegar o lado dobrado e vou puxar ele para cá para ele coincidir ali, ó. Coincidiu aqui embaixo certinho, vai dar o ângulo certinho de 45 graus. Ó, alfineta para não sair do lugar e é só cortar. O que vocês vão fazer agora, meninas? Nós temos que fazer isto daqui, casar. Isto daqui tem que virar um quadrado. Como que nós vamos fazer isso, gente? Fácil, gente, ó. Simplesmente vou pegar o menor, vou pegar o maior, direito com direito. Vou fazer a bandeirinha coincidir ali, porque elas são da mesma largura. Os dois são de 13 centímetros. Vou alfinetar, eu já dei essa dica para vocês, mas costumem alfinetar sempre apontando para onde vocês querem costurar, para vocês não se perderem. Vão costurar com um pezinho de máquina aqui e aqui. Mesma coisa com esse outro aqui. Olha aqui, meninas. Alfinetei dois dos ladinhos, um grande, um pequeno, um grande, um pequeno. Vou passar um pezinho de máquina. Eu vou costurar alinhando meu tecido aqui, ó. Meu pezinho de máquina alinhando aqui pelo meu tecido. Não consigo ver o que eu tô fazendo. Aqui, gente, é outro pulinho do gato, ó. Sempre parar com a agulha baixada, eu vou virar e ver se tá dando um pezinho de máquina. Vocês estão vendo que quando eu viro, tá dando... Não tá dando um pezinho de máquina, eu tenho que voltar, alinhando lá, ó, meu pezinho de máquina ali e dar mais um pontinho. Agora, quando eu virar, tá dando um pezinho de máquina certinho. Agora tá certinho o pezinho de máquina ali, ó. Eu não tô dando retrocesso aqui porque eu diminuí o tamanho do meu ponto. Eu diminui para 1,8 o tamanho do meu ponto. Então, eu costurei esse lado, vou fazer a mesma coisa com essa outra aqui. E vou fazer um piquezinho aqui nesse Vzinho, ó. Ops, alfinetinho. Um piquezinho bem certinho aqui, até quase chegar perto da costura, vocês verem, ó. Fiz um piquezinho até chegar bem próximo da costura. Agora, o que eu tenho que fazer? Pegar o lado, aqui eu tô com, prestem atenção, um grande e um pequeno, né? Vou pegar este meu pequeno e vou casar com este meu grande aqui. Alfineto certinho aqui. Alfinetei o lado pequeno com o lado grande, vou alfinetar esse outro lado grande com esse outro lado pequeno. Que daí eu já vou pra máquina e costuro tudo de uma vez. Então, ó, costurei. Ele tá um tubo. Ah, tem que fazer os piquezinhos nesses dois ladinhos. Olha o que nós vamos fazer. Lembra que esses tecidos estavam tudo vincadinhos? Volta nos vincos, dobrando no meio as faixinhas. E olha, a moldura acontece. Muito próximo do que você tinha cortado aqui, ó. Ele tem que estar algo próximo dos 40 por 30. E ele está exatamente 40 por 30. Ó, essa parte nós vamos reservar. Vamos reservar o fundo também. Não vamos usar ele agora. Então, vamos reservar a moldura que a gente acabou de fazer e o fundo. E vamos pegar a manta. A manta, eu pedi para vocês cortarem 40 por 30, né? Como a minha moldurinha, ela tem dobrada 6 centímetros, vai ter uma margem de costura, eu vou fazer uma marcação de 5 centímetros em toda a volta, como eu risquei aqui, ó. 5 centímetros fiz um risco, 5 centímetros fiz um risco. E aqui em cima que eu vou trabalhar com aquele meus retângulos que eu tinha separados. Claro que se ele tinha 40 por 30, eu diminuí 5 e 5, ele ficou
30 por 20, que eram os tamanhos que eu tinha mandado vocês cortarem, lembra? Certinho ali no meinho. Então, nós vamos fazer o que para montar isso daqui? Nós vamos pegar um de cada um. Então, eu vou pegar este primeiro aqui e vou colocar ali. Deste daqui eu não quero o primeiro, porque se eu colocar o primeiro aqui, o que que eu vou ter? Eu vou ter preto com preto. Então, por que que eu cortei o tecido se eu vou colocar igual? Desde aqui eu pego o segundo. Do próximo, eu pego nem o primeiro nem o segundo, porque eu já tive, então eu vou pegar o terceiro. Devolvemos o verde para o lugar dele e o preto para o lugar dele. O que que vai acontecer? Quando eu fizer 6 molduras, 6 fundos, aqui eu tenho 6 que vão ser composês, mas vai ser cada um numa posição diferente. Daí aqui o próximo, o primeiro vai ser este. Cada hora que você for pegando um, você vai fazendo um joguinho e nenhum deles é igualzinho. Uma hora o verde está aqui, outra hora o verde está aqui, outra hora o verde está aqui. Eles vão mudando de lugar. Feito isso, o que que vocês vão fazer? Alfineta, põe ele bem encostadinho um no outro. Não precisa sobrepor nem nada, tá? Nós vamos passar uma costurinha. Se a máquina de vocês tiver costura decorada, faz uma costurinha decorada. Se tiver só pontinho zigue-zague, faz pontinho zigue-zague. Se não tiver nada, pode fazer o caseadinho na mão aqui. Façam, não deixem de fazer por causa de pontos diferentes ou não. Eu vou colocar um pontinho decorado aqui. Deixa eu escolher um pontinho. E eu vou pôr, pra facilitar a minha vida, eu vou pôr o spray no fundo, mas vocês podem só alfinetar, tá? Porque hoje eu tô com preguiça. E vou pegar o meu fundo, que é exatamente do tamanho. Eu tenho um lixinho aqui embaixo, eu não penso que eu fico jogando as coisas no chão. E vou colocar ali que o meu fundo é exatamente do tamanho da minha manta. Estão vendo como é que ficou? Deixa eu tirar esse fiozinho aqui da costura, que eu não preciso dele, nem deste. Coloquei no fundo, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha moldura, que ela é dupla face, ou seja, você não precisa se preocupar qual o lado, ela não fica dupla face, gente, mas para dar um acabamento bonito, você tem que fazer ela assim mesmo. E vou colocar exatamente ali em cima e vou alfinetar bem. Agora eu vou passar um pezinho de máquina em toda a volta, tomando cuidado, gente, para não costurar em cima dos alfinetes de vocês. Sempre mantendo o pezinho de máquina de vocês alinhado com aqui com o tecidinho. Agora sim, ó, eu vou cortar aqui os cantinhos, tirar o excesso dos 4 cantinhos, sem cortar ali na costura, ó, do lado de cá dá pra ver, ó, sem cortar o encontro das costuras. E agora, olhem aqui, gente, desvirem a peça de vocês. Deixa eu ver se eu consigo aproximar.
vou dar a volta passada aqui já, com o mesmo pontinho decorado. E daí na parte de trás só fica a moldurinha com o pontinho decorado. E dá pra usar dos dois lados, né? Aí o dia que você enjoou daquele lado, você quer usar um negocinho mais, alguma coisa mais neutra, você usa assim. Então vocês podem variar, inclusive, se vocês quiserem, eu não aconselho. Eu aconselho fazer o fundo e a moldura do mesmo tecido. Porque se vocês não passaram na hora de virar, não ficou certinho, não fica nem tecido do fundo aparecendo para cima e nem tecido da moldura aparecendo para baixo. Então eu acho que é uma dica legal. Mas vocês podem usar, aqui eu poderia não ter usado o preto, ter usado o alaranjado, que aqui tem roxo, azul. Eu poderia ter usado todas as cores que tem no tecido. Eu já dei a dica para vocês de como ver as cores que tem no tecido principal e daí usar. Então eu poderia ter usado, em vez de usar preto aqui, eu poderia ter usado esse alaranjado, verde, vermelho, os dois tons de rosinha e um azul, porque eu tenho azul aqui também. E daí ficaria só o fundo e a moldura. Então, se eu quero usar só do lado preto, eu uso do lado de cá, o lado coloridinho eu uso do lado de cá e ia ficar lindo de qualquer jeito. Olha o quilting que eu fiz na primeira aula, tá lindo? Olha o outro lado. Meu nome é Silvia, eu sou de Andradina, sou aluna da Bia Abdala e esse é meu primeiro bloco. Eu sou Vitorina e fiz esse bloco na primeira aula de Straight Quilting com Bia Abdala. Eu sou Julineide Farias e este é o meu quilting feito da primeira aula. Este quilt eu fiz na primeira aula. Oi pessoal, eu sou Alba, aluna da Bia Abdala. Sou de São Paulo. Eu vou apresentar para vocês o meu quilting que eu fiz na minha primeira aula. Olá, eu sou Lucileia, sou de Volta Redonda. Meu primeiro quilt com a Bia. Primeira aula. Lindo, né? Eu sou a Filomena Batista, de Portugal. Este é o quilting que eu fiz da primeira aula. Olá meninas, um prazer. Eu sou Ana Maria do Panamá e aqui está o bloco número 1 que eu fiz. O número 1 pelo direito e pelo avesso. Amei fazer. Delícia ver essas transformações nas minhas alunas. E por que eu digo que é uma delícia? Porque eu sei que é um sonho possível. Foi possível para mim. Foi possível para elas. Por que não seria possível para você? Sim, é possível para todo mundo, basta a gente querer. E daí, gostou da aula de hoje? Viu como é fácil pegar nossos retalhos e transformar em peças únicas, em peças exclusivas, em peças com alma, com vida, com diferencial? Viu como mesmo quem está iniciando na costura pode fazer peças simples, mas peças super charmosas? Peças úteis que todo mundo vai querer? Sim, é isso que você tem que pensar, em colocar o seu diferencial em cada peça que você fizer. Cada peça que você fizer, você vai colocar um toque único. Cada peça que você fizer, você vai falar, essa peça é específica para fulana. Você vai criar a sua peça já pensando num público certo. E daí você vai perceber que existem muitas pessoas iguais à pessoa que você pensou. Colocando a tua energia, colocando amor naquela peça, você vai ver como aquela peça conecta. Como aquilo atrai pessoas que pensam, que gostam das mesmas coisas que você. Então, se você está aí reclamando, dizendo, mas ninguém dá valor para artesanato, ninguém quer pagar um preço justo, ninguém valoriza um trabalho manual, talvez você tenha que rever os seus conceitos. Talvez isso sejam as suas crenças. A hora que você mudar essa chave na sua cabeça, você vai ver que existem muitas pessoas que gostam de artesanato. Existem muitas pessoas que pagam o preço justo. Existem muitas pessoas que gostam de peças exclusivas. Comece a colocar amor nas suas peças que você vai ver que tudo isso vai mudar. Comece a fazer peças com emoção, com carinho, peças exclusivas, peças únicas. Quem vê uma peça única e se encanta, não pensa duas vezes, compra na hora. Quem vê uma peça única quer. E é isso que você tem que colocar nas suas peças a partir de agora. Então, se você gostou disso, saiba que nós estamos numa jornada, na jornada 120 dias de quilting fácil, e que nós temos aulas incríveis todos os dias, às 19h30, aqui no canal. Então, te espero amanhã. Beijos!
Pois é, a Bia pediu pra marcar nesse grupo que eu quem tinha feito. Então ficou mais fácil de estar com... Visão, passaporte para os pontos turísticos. Mais branquinho aqui, Sandra. Comprei uma máquina e já veio assim. Então comecei a fazer aula. Então, daí eu descobri que a Bia tem um ateliê perto da minha casa. Mas eles fazem o topo da manta, daí fecham tudo e daí... Só que, ai, tem que fazer um jeito. Por isso eu digo, ó, se a gente tá querendo aqui, você faz, olha, o cliente tá pagando. Tá se deliciando aí, né? Tá, ele não tá muito quente, mas ele vai chegar lá. Mas eu me identifico, porque eu também sou. Que tal esses branquinhos aqui, Ju? Lindo, de apaixonar. Vou fazer uma manta só de brancos. Obrigada, eu tô amando estar aqui. Toda. Vai lá pro